Chegou o momento de nós nos alimentar da palavra de Deus. Graças a Deus, eu creio que os irmãos já acharam. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui esta noite e vamos meditar nas sagradas escrituras, porque ela que nos tornam sábios, a palavra do Senhor. Graças a Deus que Deus nos revelou um dia e hoje estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus, que é um favor imerecido, e pela sua misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos desta terra, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. No 11 diz assim: mas façam-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmão, já oramos, pode assentar-se no seu banco e glorificar o nome do Senhor esta noite. Você tem toda a liberdade para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, irmãos, é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Graças a Deus. Irmãos, aqui está a palavra de Deus. Irmãos, esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e Deus começou a me revelar algumas passagens que nos falam sobre a revelação do Evangelho. E aqui nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele falando aqui através do versículo 11 do capítulo 1, ele começa dizendo: façam-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós vemos que o Evangelho de Deus, ele é uma revelação. Ele é uma revelação, irmãos, para todos nós, mas quando nós queremos realmente, irmãos, que Deus nos revele o seu Evangelho, que nos revele a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que salva, porque só a verdade, irmãos, ela liberta, porque Jesus disse certa feita que conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, irmãos, algo importante que muitos irmãos já me falaram, muitas pessoas, quando eu comecei no Evangelho, pessoas diziam que não precisava renunciar tanta coisa como nós renunciamos, irmãos. Muitos ali diziam que Jesus só quer o coração. Muitos me falaram isso, irmãos. Quando eu comecei no Evangelho, eu estava em outro ministério, e o que eu quero trazer aqui esta noite é um pouco da minha conversão, irmãos, um testemunho que vem, irmãos, com dizer como que nós vamos a meditar aqui esta noite na palavra de Deus, porque eu conheci, irmãos, a verdade num ministério, e na hora de me batizar, irmãos, eu fui para outro ministério. Porque, irmãos, porque a minha esposa, ela não estava totalmente liberta. Aonde eu conheci o verdadeiro Evangelho, a verdade me libertou. Então eu sei que eu fui para outro ministério para me batizar, fazer a vontade da minha esposa, porque ela ainda não estava totalmente liberta. E nesse ministério, irmãos, ali eu comecei a ver muitas coisas que pela palavra de Deus elas não eram verdadeiras. Eles estavam pregando um evangelho fácil, um evangelho de porta larga. Irmãos, ali eu comecei a buscar de Deus, comecei a colocar diante de Deus ali: Senhor, eu não quero viver numa igreja a minha vida toda, porque depois ali a tua palavra mesmo diz que naquele último dia o Senhor vai dizer para muitos naquele dia, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, nunca vos conheci, vós maldito que praticaste iniquidade. Senhor, eu não quero viver numa igreja que viva no pecado, que viva na iniquidade, que não vive em obediência à sua palavra. Eu quero que o Senhor me revele uma igreja que pregue a verdade. Eu quero que o Senhor me revele e me mostre. E aí comecei, irmãos, a fazer campanhas de oração, de jejum, e muito tempo levou para o Senhor me responder. E ali, certa feita, um dia eu estava em Porto Alegre,
Irmão, sentado no banco do caminhão, o caminhão que eu trabalho de motorista, e ali, irmãos, Deus falou comigo claramente, veio na minha mente a voz do Senhor falando comigo, ali o Gálatas capítulo 5, versículo ali, irmãos, do 7 ao 9. Irmãos, eu cheguei em casa de noite, não saiu da minha mente aquele livro, capítulo e versículo. Cheguei em casa à noite e fui ver, irmãos, o que estava escrito, fui ler o que estava escrito, Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 9. Então dizia ali no início do versículo 7: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E ali então, irmão, Deus falou comigo claramente, eu comecei a meditar naquela palavra, e ali Deus falou claramente comigo que eu estava indo bem porque eu não fazia o que aqueles homens e ali faziam, irmãos, porque ali Deus me libertou lá do mundo, irmãos, que eu jogava futebol. Deus me libertou da bebida. Deus me libertou até mesmo das roupas que eu usava, irmãos, bermuda. Deus me libertou que eu não me sentia mais bem usando bermuda, mas não me sentia bem andando sem camisa. E ali naquele ministério a qual eu estava, os homens andavam sem camisa, andavam de bermuda, jogavam futebol, me convidavam para jogar bola, irmãos, e eu só dizia para eles: não, irmãos, eu não vou jogar bola porque eu sei de onde Deus me tirou. O futebol é muita briga, é muita contenda, ali há muita discussão. Quantas vezes eu mesmo briguei em futebol, eu mesmo fui parar, irmãos, uma vez no fórum por causa de briga de jogo de futebol, irmãos, campeonato que eu jogava. Então ali, irmãos, não, mas isso aí é só uma brincadeira entre irmãos, o esporte é muito bom para a saúde, irmãos. Eu dizia: não, isso não vem de Deus, não vem de Deus, porque futebol é uma coisa do mundo. E ali eles diziam: mas Deus sabe que é o coração, por que tu vive desse jeito? Não precisa tudo isso. Eu digo: precisa sim, porque eu conheci a verdade, Deus já falou comigo. Então eu não andava conforme eles andavam, irmãos. E ali então Deus falou: vós corrieis bem, porque eu não fazia o que eles estavam fazendo. E depois ele me fez uma pergunta: quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Porque, irmãos, eu fui num outro ministério e ali eu conheci a verdade. Ali, irmãos, eu fui liberto de tudo aquilo que eu fazia, baile, carnaval, as coisas que eu fazia lá no mundo, as obras da carne, a qual eu estava aprisionado ali. Então Deus me libertou naquele ministério, e ali então, irmãos, eu queria me batizar, mas a minha esposa não quis se batizar. Então ela disse, visitando este outro ministério, ela ali achou, irmãos, ali muito bom, ele, se fosse aqui eu me batizava, porque lá, irmãos, as mulheres se pintam, minha mulher é muito vaidosa, ali as mulheres usam calça, então ali para eles não tinha problema nenhum. As mulheres cortavam o cabelo que nem de homem. E quando a palavra do Senhor nos fala, quando eu li ali em 1 Coríntios 11, fala claramente que o cabelo é o véu da mulher, irmãos, que não pode ser nem tosqueado ou cortado pelo menos uma ponta do cabelo, porque se a mulher for cortar uma ponta do cabelo, tosquear o seu cabelo, que é melhor que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso rapar o cabelo, então cumpre usar-se o véu, que é o cabelo comprido. E ali eles diziam, irmãos: não, isso aí era para o tempo de Coríntios. Eu questionei a eles na época, isso é para a igreja de Coríntios, isso não era para nós, não é para nós, nós somos gentios, é para a igreja daquela época. Nós estamos vendo em outros tempos, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Se é uma revelação de Jesus Cristo, não é só para a igreja da época, não, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, sempre será o mesmo. Jesus não muda, irmãos. Então o evangelho era só para a época deles, para a igreja de Gálatas, para a igreja de Coríntios, para a igreja de Filipos, ali igreja Colossenses, aqui como diz a palavra do Senhor, irmãos. Então não é para nós o evangelho, nós não precisávamos então viver o que nós vivemos hoje. O evangelho então não teria chegado até nós como chegou, irmãos. Não, a palavra foi aos gentios, que somos nós, e hoje nós estamos aqui porque é uma revelação, assim como foi revelado para o apóstolo Paulo, irmão. Deus me revelou também, porque Deus me mostrou tudo isso, irmãos. As vaidades são pecado sim, foi uma revelação de Deus, porque eu busquei de Deus.
E Deus, irmãos, falou claramente comigo, certa feita, eu questionando a Deus o porquê que a vaidade e as pinturas são pecados, Senhor, para que eu possa pregar e explicar para o povo. Em primeiro lugar, Deus já me trouxe ali, Isaías 55:2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não satisfaz? Então, irmão, vaidade, pintura, batom, pintando esmalte, pintando as unhas, irmãos, pintando o cabelo, trocando ali, irmãos, o modo natural que Deus criou, que muitas vezes a mulher, irmãos, ela é loira e quer ser o cabelo preto, a mulher que tem o cabelo preto quer pintar de loiro, não se conforma com o cabelo que Deus deu para ela. Isso é vaidade, irmãos, isso é gastar dinheiro naquilo que não é pão, não tem proveito nenhum, não é comprar uma mesa, uma cadeira, não é comprar, irmãos, uma bicicleta, algo que você precisa dentro de casa, uma cama para dormir, irmãos, um sofá para sentar. Então, irmãos, isso tem um proveito. Aquilo que não tem proveito é gastar dinheiro naquilo que não é pão, porque não tem proveito nenhum para a saúde da pessoa. Então, por isso, o Senhor disse, uma das coisas que é pecado, a vaidade, irmãos, as pinturas, é trocar o modo natural que Deus criou. É a mesma coisa que dizer para Deus, Senhor, eu não gostei do cabelo que o Senhor me deu, então agora eu vou trocar o modo natural que o Senhor me deu por outro, que é da minha vontade e do meu querer. Então, irmãos, isso é pecado, é gastar dinheiro na bebida alcoólica, irmãos, porque a bebida alcoólica é uma coisa que traz cirrose no fígado, é uma coisa que traz, irmãos, ali doenças, irmãos, para o corpo físico do homem ou da mulher. Nós sabemos, irmãos, que a bebida alcoólica destrói casamento, tira, irmãos, o juízo da pessoa, a pessoa fica fora de si, muitas vezes em brigas, em contendas, acaba dando discussão até morte por causa da bebida alcoólica. Tantas coisas a palavra do Senhor nos relata. Isso então é gastar dinheiro naquilo que não é pão, irmãos. Cigarro, outra coisa, irmãos, que dá problema de coração, entope veia, problemas nos pulmões. Nós sabemos que isso também é uma coisa, gastar dinheiro naquilo que não é pão. Isso é, irmãos, o Evangelho é revelado para nós. Quando eu conheci, eu parei de beber porque eu bebi e sabia que a bebida alcoólica não provinha de Deus, porque muitas vezes, irmãos, eu achava as coisas muito mais fáceis quando eu estava na bebida alcoólica, causar uma briga, alguma coisa, uma discussão, se torna muito mais fácil quando nós estamos já perdendo o juízo, irmãos, se torna muito mais fácil. Então nós vemos que tudo isso, irmãos, é coisas que não provém de Deus, porque o próprio Senhor começa a nos revelar. Então nós vemos, irmãos, eu comecei a questionar Deus com tudo isso, o porquê que a vaidade é pecado. A vaidade também, Deus me trouxe, irmãos, lá sobre Jezabel, quando ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, é um objeto de sedução, porque ela tentou seduzir a Jeú quando Jeú veio para exterminar com ela. E Jezabel, nós sabemos que era uma mulher que matava e perseguia os profetas de Deus na época. E nós sabemos, irmãos, então, que tudo isso, irmãos, ali a palavra Senhor nos fala, uma das igrejas, no livro de Apocalipse, o espírito de Jezabel. O que acontece hoje, irmãos? Esta igreja de ministério que eu me batizei, onde eu vi as mulheres todas pintadas, produzidas, irmãos, e a palavra Senhor nos fala sobre o espírito de Jezabel, que havia naquela igreja, naquela época, então simbolizando as igrejas, irmãos, que permitem que as mulheres usam vaidades, usam brincos, pinturas. É o espírito de Jezabel que está atuando dentro dessas igrejas, a igreja a qual esse ministério eu estava. E Deus, o próprio Senhor, começou a me mostrar tudo isso, e no momento que eu comecei a buscar de Deus a revelação, Deus me revelou como revelou para o apóstolo Paulo, e como revela para quem quer conhecer a verdade, porque aquele que não quer conhecer a verdade, irmãos, quando está com vaidade no seu coração ainda, que não quer, não, eu vou lá para outra igreja, essa igreja aqui não permite a calça comprida, a mulher usa calça, essa igreja não permite a mulher usar vaidade, essa igreja não permite a mulher cortar o cabelo, pintar o cabelo, ela tem que andar como uma mulher de Deus, como a palavra do Senhor nos ensina, um homem de Deus, como a palavra do Senhor nos ensina, que nós não podemos andar de bermuda, não podemos andar sem camisa, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso foi revelado para mim, irmãos. Eu conto esse testemunho porque aconteceu comigo, irmãos, não é porque alguém me contou,
contou, ou alguém me pregou e eu acreditei e simplesmente, irmãos, estou obedecendo porque o pastor exige isso. Não, irmãos, o Evangelho é uma revelação de Deus. Quando nós buscamos de todo o coração, Deus nos revela, mas nós temos que querer, nós temos que buscar, como diz a palavra do Senhor, que buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o coração, serei achado de vós e o Senhor dos Exércitos. Nós temos que buscar de coração, buscar, irmãos, a verdade, porque só a verdade liberta, transforma e salva, e é a verdade que santifica, porque Jesus, ele diz em João 17, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Então nós vemos aqui, quando o apóstolo Paulo diz, aqui no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 1, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aqui no versículo 6, irmãos, do próprio capítulo 1, ele diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Assim, irmãos, este ministério ao qual eu estava, é alguns, irmãos, como hoje tem muitos ministérios por aí, que querem transtornar o evangelho de Cristo, porque não querem pregar o verdadeiro evangelho, porque eles querem fazer comércio da palavra de Deus, irmãos. Eles querem viver um evangelho fácil, um evangelho que tudo pode, achando, irmãos, que Deus, ele vai deixar a qualquer um de nós entrar na sua glória de qualquer maneira. O reino de Deus é tomado por muito esforço, é muita renúncia para nós entrar no reino de Deus. Então ele fala, irmãos, alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vós já tenham anunciado, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Então, irmãos, pode nós mesmos aqui pregar outro evangelho para vocês, que não seja o que está na Bíblia, vai ser um evangelho maldito, um evangelho anátema. Pode vir um anjo do céu trazer um outro evangelho que não é o que está na palavra de Deus, irmãos, um evangelho de renúncia, um evangelho de santificação do corpo, da alma e do espírito. Irmãos, é um evangelho anátema, um evangelho maldito. Não tem, irmãos, como entrar no céu. Na porta é estreita, o caminho é apertado. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que são poucos que acertam com este caminho, porque é poucos que querem obedecer a palavra de Deus. É poucos que querem buscar a revelação do Evangelho de Deus para a sua vida, para viver e agradar ao Senhor como Ele quer, irmãos. Então ele diz aqui, assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que recebestes, seja anátema, seja maldito. Busco agora o favor de homens ou de Deus, ou procuro agradar homens. Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Quantos aí pregam o evangelho para agradar as pessoas, irmãos? Para não correr as pessoas da igreja. Irmãos, o evangelho verdadeiro não corre, a não ser aquele que não quer, irmãos, obedecer o evangelho de Deus. É esse sim, irmãos, esse que só quer vir na igreja, receber a bênção, receber a cura, receber o milagre, mas não quer uma palavra que confronte o pecado. Tem pessoas que não querem, irmãos, não querem que o pastor pregue, o irmão pregue, o obreiro pregue um evangelho que confronte o pecado que está na vida da pessoa, que está em desobediência à palavra do Senhor. Porque um dia eu aprendi também, eu não conhecia, eu cheguei a pregar uma verdade, irmãos, eu recebi aquela palavra, aquilo ali desceu o temor de Deus no meu coração. E o temor, como diz a palavra, é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que entender isso. O evangelho é uma revelação, mas nós temos que querer essa revelação. Como eu busquei de Deus e Deus me revelou. Deus não me deixou ser enganado até o dia de hoje, irmãos. Eu só vou ser enganado se eu quiser, porque eu já conheço o verdadeiro evangelho. Se eu quiser deixar esse evangelho, irmãos, aí vai ser um problema meu. Eu vou ter que depois prestar conta diante de Deus, porque eu conheço a verdade. Se eu não quiser mais obedecer, Deus não me obriga, mas eu depois vou ter que dar conta no último dia, no dia do juízo. Irmãos, vamos seguir aqui em frente. Vamos lá para Mateus, capítulo 11, e versículo 25. Versículo 25 e 26, irmãos.
Graças a Deus. Capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus, irmãos, estava aqui na terra quando ele disse essas palavras. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes aos meninos, ou seja, pequeninos, dependendo da versão da Bíblia. E sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então aqui, ó irmãos, está dizendo o próprio Senhor, que dando graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, ou seja, o Evangelho, estas coisas, os sábios inteligentes deste século, e revelaste aos pequeninos, que somos nós, irmãos, os pequeninos, que não temos muito estudo, não temos muita sabedoria. Assim Deus nos revelou este Evangelho genuíno e verdadeiro. Então, porque assim, ele diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, para Deus aprovou, irmãos, a nos revelar este Evangelho dele. É somente nós querer, é somente, irmãos, nós abrir o nosso coração, nós deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz, vamos lá, agora para 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, graças a Deus, 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo do 6 ao 13, irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus é que disse que das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos pular aqui. Vamos pular aqui, irmãos. Para... Louvado seja. Espera um pouquinho que eu me perdi aqui um pouquinho, irmãos. Me perdoe aqui. É do capítulo 1 ao 3, irmãos. 2 Coríntios 4, 1 ao 3. Por isso, tendo este ministério segundo a nossa misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitemos as coisas que por vergonhar se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós sabemos, irmãos, que é o Deus deste século, que ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus, a luz da palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, quando o Evangelho, irmãos, ele está encoberto para as pessoas, é que as pessoas muitas vezes não querem abrir o seu coração, porque Deus me trouxe a parábola da semeadura de Jesus Cristo. Quando Jesus, irmãos, ele estava ali falando da parábola da semeadura, que é a palavra de Deus, a semente que está sendo semeada, ele fala ali, irmãos, sobre aquela que caiu à beira do caminho, a primeira semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram, simbolizando, depois mostrando para os discípulos ali, irmãos, que quando caiu aquela semente as aves comeram, simbolizando que era o diabo, que era Satanás, que veio e arrebata aquela semente do coração das pessoas, irmãos, e elas não entendem o Evangelho de Deus. Não é revelado o Evangelho de Deus, porque o próprio diabo arrebata do coração das pessoas ali aquela semente, aquela palavra que foi plantada. Então, irmãos, e nós vemos, irmãos, que ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, está escrito na palavra de Deus que o Evangelho, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então nós vemos, irmãos, que aquelas pessoas que o diabo arrebata a semente do coração, eles ali
ali não entendem o Evangelho, eles acham que tudo isso que nós pregamos é loucura. E é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Que o Evangelho de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, e esse Evangelho que foi nos revelado, é o poder de Deus que vai nos salvar a nossa alma, que vai nos levar para a glória através da obediência, porque quando nós cremos, nós obedecemos na palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que entender o Evangelho e buscar de Deus a revelação da palavra, porque o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento da humanidade, para que não resplandeça a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como diz, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, irmão, nós temos que querer, mas nós sabemos que Jesus continuava falando a parábola da semente, que muitas coisas, que muitas vezes, irmãos, ali deixa a palavra frutífera na nossa vida, é também a terceira semente que foi plantada, caiu no meio dos espinhos. A palavra do Senhor nos fala, então quando caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram a palavra. E o que simboliza os espinhos? Que Jesus ele explica depois o que é. É os cuidados do mundo, a fascinação, as riquezas, os deleites, os prazeres, as vaidades, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, tudo aquilo que agrada, irmãos, a nossa carne, nossos olhos, aquilo ali acaba sufocando a palavra, e não tem como resplandecer a luz da palavra de Deus, não tem como Deus nos revelar o verdadeiro Evangelho, porque Ele está vendo que o nosso coração está pegado às coisas do mundo, às coisas materiais. Então não tem como Deus trabalhar na nossa vida, porque nós não queremos conhecer a verdade, nós não queremos que Deus nos revele a verdade, para que haja uma mudança e uma transformação na nossa vida. E como Deus, irmãos, Ele não nos obriga a nada, Ele nos dá o livre-arbítrio, irmãos, de nós viver da forma que nós quiser. Ele nos dá o livre-arbítrio, né, de nós viver conforme nós queremos, se nós queremos obedecer ou não o Evangelho, né? Porque como nosso irmão Mateus diz, o amor de Deus, irmãos, o amor não nos força a nada, não, porque o amor, irmãos, ele é, graças a Deus, né, ele é benigno. Deus não nos obriga a nada. Então, nós temos que entender isso. Nós é que temos que tomar a decisão. Se nós quiser mesmo morar no céu, é nós que temos que buscar de Deus a revelação. Não é porque eu estou pregando. Se você acha que tudo isso que eu falei, irmãos, sobre ali, irmãos, a doutrina, o ensinamento que a palavra do Senhor nos fala sobre o homem, sobre a mulher, que não é somente veste, não é somente vaidade. Nós temos que mudar nossos pensamentos, o modo de falar, deixar de falar mal, deixar, irmãos, de olhar, desejar coisas que não é do agrado de Deus, cobiçar o que é do próximo, como diz a palavra de Deus. É tantas coisas, irmãos, que englobam todo o ensinamento de Deus, a revelação da palavra de Deus. É muitas coisas para nós buscarmos a santificação, é muitas coisas que nós temos que renunciar, que nós temos que mudar na nossa vida. É isso que Deus, irmãos, está falando. A revelação do Evangelho é algo, é um mistério de Deus. É mistério, muitas pessoas não entendem, leem, dizem eu leio. As pessoas, irmãos, muitas vezes têm doutorado, irmãos, as pessoas são muitas vezes advogados, juízes, são, irmãos, médicos, estudaram tanto, irmãos, para chegar a uma profissão dessas aí, irmãos, e nós vemos que se eles leem a palavra, eles não entendem o Evangelho, eles podem ler de capa a capa, eu não entendi nada, né? A maior parte, irmãos, porque graças a Deus nós sabemos que Deus ele revela os pequeninos, e são poucos os sábios instruídos que Deus chamou como o apóstolo Paulo. São pouquíssimos. A maior parte, irmãos, são pessoas iletradas que nem eu, tenho a 5ª série, como tem o meu irmão Rogério, tem a 3ª série, tem ali o meu irmão Valderez, o 1º grau que fez, irmãos, e tantos outros que muitas vezes nem têm, irmãos, a 1ª série, não sabe ler, não sabe escrever, mas foi revelado este Evangelho, né? É uma revelação de Deus. Então, nós temos que entender, graças a Deus, que Deus ele nos revela. Vamos lá, irmãos, para 1 João, para nós vermos, irmãos, aqui entendermos mais um pouco da palavra de Deus. 1 João capítulo 2 e versículo, vamos ler do 18. Do 18, irmãos, ali o 21 e o 26.
Vamos ler aqui, do 18 até o 26, vamos ler tudo aqui, irmãos, para os irmãos entenderem. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por isso conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são dos nossos. Mas vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Aqui uma das coisas, irmãos, que Deus nos dá quando nós buscamos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, e Ele nos ensina todas as coisas. Aqui diz, mas vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Sabei o que, irmãos? Toda a palavra, todo o ensinamento, toda a revelação que Deus nos deu, a sua doutrina, conforme que Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra, para nós não ser enganados. Então aqui está dizendo que já é a última hora, e o anticristo, ele vem vindo aí, né? E muitos se têm feito anticristo, porque tudo aquilo, irmãos, que vai contra a palavra de Deus, a pessoa pode pregar esse evangelho, como o apóstolo Paulo disse, distorcendo a palavra, pregando um outro evangelho. Ele pode ler um versículo aqui e distorcer tudo, irmãos, distorcer tudo. Se a pessoa não tiver a revelação do verdadeiro evangelho, a pessoa acredita que aquilo ali é verdade. Como eu estava naquele ministério, como eles queriam que eu acreditasse que Deus só queria o coração. São anticristos, porque eles não estão pregando o verdadeiro evangelho, que já estão aparecendo, e é a última hora que nós estamos vivendo, como está aqui. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Eles não sairiam de uma igreja de doutrina, de uma igreja que prega a verdade, para abrir um ministério e pregar um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho que tudo pode. Aqui no mundo eu sempre digo, irmãos, pode. Uma vez eu estava pregando, Deus me mandou falar, irmãos, aqui pode pintar, pode cortar o cabelo, a mulher pode usar calça, pode ir para o baile, pode, o irmão pode andar de bermuda, pode andar sem camisa, pode andar com cabelo comprido, o homem pode também, pode, irmão, jogar bola, pode beber um copinho de cerveja, um copinho de vinho, pode, irmão, só não pode entrar no céu. Para entrar no céu tem que ser santo, tem que ter renúncia, né? Para entrar no céu, o caminho é estreito, a porta é estreita. Então a unção do Espírito Santo, ela nos ensina todas as coisas. E ele diz no versículo 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade. Olha aqui, está dizendo, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então tudo que nós pregamos aqui, irmãos, não vem mentira nenhuma daqui, irmãos, porque nós pregamos a verdade. Ele está dizendo aqui, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, porque está negando, irmãos, tudo o que Jesus ele deixou através da sua palavra, seu ensinamento, quando prega um outro evangelho. Ele está negando o Pai, negando o Filho, porque ele não está recebendo a palavra verdadeira do Senhor no seu coração. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que desde o princípio nós ouvimos e aprendemos, tem que permanecer em nós até o fim. Não pode haver mudança. Antigamente, irmãos, as igrejas de doutrina, irmãos, as igrejas que pregavam a verdade, irmãos, hoje não pregam mais. Igrejas, irmãos, que pregavam quando o segundo casamento, irmãos, que é pecado, é adultério, a pessoa que se separa e casa com outro, a palavra é bem clara. E muitas igrejas aí, irmãos, que antes pregavam contra o segundo casamento, hoje estão permitindo o segundo casamento dentro da igreja. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Nós não podemos mudar o evangelho de Cristo. Não podemos, não tem que mudar, tem que seguir. Permanecer em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então nós temos que permanecer no verdadeiro evangelho até o final da nossa vida aqui nessa terra. Nós não podemos mudar a mensagem, não podemos mudar o modo de viver, o modo de falar, o modo de se vestir, o modo de pensar, o modo de amar, que nós temos que amar nosso próximo como a nós mesmos.
Então essa promessa que Ele nos fez é a vida eterna, que Ele vai nos dar através da nossa obediência. Estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Olha só, no versículo 26, o próprio apóstolo João está falando aqui. Estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, há muitos enganadores por aí, irmãos, pregando falsos evangelhos. E no versículo 27 ele diz novamente: e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Nele, no Evangelho, em Cristo. Se nós permanecermos no Evangelho, nós temos permanecendo em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. E assim como Ele nos ensinou, assim nele permanecereis. Então a unção nos ensina todas as coisas. A unção que recebeste dele fica em vós. Não teis necessidade que alguém vos ensine. Irmãos, quando Deus me revelou, irmãos, ali, irmãos, eu passei para outro ministério, como eu estava antes. Não preciso dizer o nome da igreja, irmãos. Eu passei para aquele ministério, então o próprio Senhor já tinha me revelado tudo isso, já tinha me mostrado tudo isso, e foi uma revelação de Deus. Então não precisava que ninguém ali, eu ouvia a palavra, estava ouvindo, e ali tudo eu concordava porque estava por dentro da palavra. Mas quando a gente vê, irmãos, quando a pessoa está distorcendo e pregando um outro evangelho, não adianta, o diabo não consegue mais nos enganar quando o evangelho é revelado para nós. Por isso muitos saem do nosso meio, irmãos, porque não acreditam no Evangelho, muitas vezes creem até um certo ponto e ali saem e vão para outra igreja. Como muitos já saíram, irmãos, do ministério que eu estava, iam para igrejas, irmãos, que pregavam outro Evangelho. Outro, não é o Evangelho verdadeiro, é um outro Evangelho. Então, nós vemos isso aí, a unção nos ensina. É o que Deus está falando, busque a revelação de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho é revelado para nós, mas nós temos que querer, nós temos, irmãos, que abrir o nosso coração, nós temos que buscar o conhecimento, ler a Escritura, buscar de Deus. Senhor, me revela, me mostra aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada, né? Então, irmãos, eu sempre que coloco em oração diante de Deus, é isso, que Deus me revele a sua palavra. Não me deixe ser enganado jamais pelo espírito do erro, da mentira e do engano. Que ele entra, irmãos, como sapatinho de algodão, como tem entrado em muitas igrejas que eram de doutrina e hoje não estão mais guardando a doutrina de Deus. É como ele me mostrou um pouquinho de fermento, quando Deus me revelou ali, no último versículo de capítulo 5 de Gálatas, e versículo 9, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Irmãos, é que nem colocar um pouquinho de veneno, irmãos, em 2 litros d'água. Bota uma gotinha, 2 gotinhas de veneno em 2 litros ou 10 litros d'água. Quem é que, irmãos, vai beber uma água dessa? Que seja um pouquinho de contaminação. A pessoa fica com medo de morrer, não vai beber. É assim também a nossa vida diante de Deus. Tem que ser santificação do corpo, da alma e do espírito, totalmente. Não pode ter nem um pouquinho de fermento. Não pode ter um pouquinho, que vai levedar toda a massa. É o que Deus me mostrou, irmãos, é uma revelação de Deus. O que eu trouxe aqui esta noite é uma revelação de Deus, que Deus revelou para mim, como revelou para o apóstolo Paulo, e revela para quem quiser. Fique com essas palavras, que eu não soube explicar, que o Espírito Santo fale aos corações dos irmãos, graças a Deus.